Temos um eu interior que só se manifesta quando nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria proibido. E aí, meus caros felas, se você não me conhece ainda, eu sou o Seu Psycho e eu faço vídeo tem um tempo já pelo YouTube, falo sobre essa questão de musculação com vocês, hormônios, o lado da verdade do fisiculturismo, e o pessoal da AB TV chamou a gente pra comparecer aqui agora e criar esse quadro pra vocês, que é o Psy Responde, e meus manos puxando, obviamente, aquela coisa lá de trás, sem mais enrolação. Então, vamos nessa! A nossa primeira pergunta que vai estrear aqui é a pergunta do nosso querido fela Matheus Sampaio. Tio, você tem dicas de como fortalecer o core? Faz 3 anos que eu sou maratonista e 1 ano que eu faço crossfit. É bicha! É bicha! E meus manos, um ponto muito interessante da gente se atentar aqui é, zoeiras à parte, embora o crossfit ele recrute muito o core, não necessariamente vai ser numa metodologia que vai buscar trazer um fortalecimento efetivo nos músculos que vão compor o core. O que a gente diz que são esses músculos? É musculatura abdominal, musculatura lombar, musculatura que faz a estabilização do nosso tronco. E uma estratégia para conseguir fortalecer isso é fazer o treino com pesos e repetições mais baixas em exercícios mais controlados, como por exemplo o próprio levantamento terra, com o próprio agachamento, com repetições mais baixas e repetições menos explosivas, um treino mais controlado. Em suma, para você conseguir fortalecer o seu core para o crossfit, uma boa saída é a própria musculação. Segunda pergunta nossa aqui do nosso mano Janci Duarte. Tio, estou querendo começar a fazer academia e eu gostaria de saber se é necessário ir atrás de um nutricionista primeiro ou inicio para depois achar um. Abração fela. Abração meu mano Janci, tamo junto e vamos lá respondendo a sua pergunta. Hoje em dia a gente consegue encontrar muita informação boa na internet para ter um início. Obviamente isso não exclui totalmente a necessidade de ter um nutricionista, mas o que eu quero dizer para vocês é, muita gente coloca como a primeira necessidade para começar a fazer alguma coisa, seja treinar, seja começar a comer melhor, com o fato de ter que procurar um nutricionista. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo. Então, pro primeiro momento, começar a treinar, entrar na atividade e depois você aprimorar o que você já está fazendo, você pode pesquisar coisas na internet para você melhorar a dieta que você já está fazendo, porque o que a gente come no nosso dia a dia já não deixa de ser uma dieta. Então, procure informações boas na internet, melhore um pouco, aprimore um pouco sua dieta e assim que você pegar o gosto, aí sim você procura um nutricionista para você poder aprimorar o que você já deve estar fazendo bem. A Vares e Renan pergunta: depois de quase 1 mês parado por conta de virose, sem dieta e sem poder treinar à base de antibióticos, qual a melhor estratégia para conseguir voltar ao ritmo? Rotina de treino e dieta, entrar com algum suplemento ou vitamina, paradinha? A pergunta vai estar para vocês na tela, meus manos, caso vocês queiram ler. E vamos lá, retorno aos treinos depois de uso de antibiótico. Primeiro passo, meus queridos e minhas queridas felas, queria ajudar bastante, é comer fibra. Exatamente, quando a gente faz uso de antibiótico, a gente acaba interferindo na nossa flora bacteriana do nosso intestino, ou seja, que são aquelas bactérias que a gente tem no nosso corpo que elas fazem bem pra gente. Então, quando você toma um antibiótico, embora ele possa ser um pouco específico, ou seja, atingir algumas bactérias em específico, ele acaba de certa forma também atingindo bactérias que elas são benéficas pra gente. Isso acaba interferindo no nosso sistema digestivo. O que a gente faz? Logo em sequência, o mais importante é a gente voltar com uma dieta que tenha fibras, ou seja, salada, legumes, folhas. Tenta colocar esses alimentos na sua dieta, porque esse ambiente que é criado no intestino com a ingestão de fibras, ele é muito favorável à microbiota intestinal, ou seja, o intuito disso é você recuperar aquele ambiente das bactérias benéficas para o seu corpo que estavam no seu intestino antes do uso do antibiótico. E o treino você retorna normalmente sem ficar se preocupando em fazer treino específico. Volta conforme sua disposição te permitir e o mais importante é fazer esse ajuste na dieta o quanto antes. Então, fibras e água, meu querido fela. BF-Mens pergunta: tio Psycho, desidratação sem depletar e com BF controlado vale a pena? E meus queridos e minhas queridas felas, uma coisa muito importante da gente se atentar aqui é: se pergunte primeiro, para que eu vou desidratar? Vai ser para um dia específico, para um evento? Qual que vai ser a finalidade dessa desidratação? Porque quando a gente fala de desidratar, a gente tem a possibilidade de fazer essa desidratação, primeiro, sem o uso de nenhum diurético e segundo, com o uso de diuréticos. O ponto que a gente pode bater o martelo para vocês aqui agora, principalmente, é: se não
não for em finalidade competitiva, que você saiba muito bem o que você está fazendo. Se estiver pensando em usar diuréticos, já nem cogita essa possibilidade. Caso não esteja pensando em usar nenhum recurso farmacológico, aí cabe se atentar ao seguinte: a desidratação que a gente faz, mesmo estando com o BF controlado, ela dura pouco tempo. Então qual que é o intuito? Se for para um ensaio fotográfico ou para algum evento que você deva estar ali mais bem condicionado, mais desidratado, aí pode ser válido de certa forma sim. O ponto central da resposta dessa pergunta é que se vale a pena ou não, só você que pode determinar, sabendo que uma desidratação, por mais que ela não use recursos farmacológicos, ela ainda vai ser um desgaste para o seu metabolismo. Mas caso você opte por fazer, dê preferência a uma desidratação simples, só fazendo balanço de água de eletrólitos. William Alexandre pergunta: Lucas, o que você me indica para secar? Tio Bissaito, o que eu tomo pra secar? Por favor, tio, me fala. O que eu tomo, tio Bissaito? O que eu uso? Toalha de banho. Flawless Victory. César Tomiasi pergunta: fale um pouco sobre musculação e escoliose, cuidados que devem ser tomados e como a musculação pode ser benéfica. Tamo junto, mano, feliz por você ter voltado. Obrigadão, meu mano César, também tô muito feliz de estar aqui com vocês, podendo ajudar vocês novamente. E vamos lá, já vou puxar aqui agora um jabazinho lá do canal falando sobre escoliose, já tem um videozinho lá. Episódio 1 do Mad Life, a gente fala exatamente sobre isso, sobre como que é a influência da musculação como uma terapêutica alternativa à escoliose. Então se você ainda não viu, vai lá só procurar canal Lucas Carvalho, Mad Life, episódio 1. E vamos nessa. Júnior Becker pergunta: cara, Lucas, boa tarde, meu mano Júnior. Quais manipulados e principalmente protetores uma mulher deve usar para combater ou minimizar colaterais, etc. Até aí tudo bem. Uma mulher que tá usando 50mg de testosteron mais 150mg de trembolona por semana, aplicação dividida em dia sim, dia não, mais 30mg de oxandrolona por dia. Aguarde seu retorno atenciosamente. Dança de sexo. Ai. Ai, pai, para. Paulo Prestes 017. Tio, tranquilo mandar HCG para dar aquele grau na sacola que diminuiu num ciclo mal feito há mais de um ano? Quais colaterais possíveis eu sofreria fazendo uso de HCG só para isso? E meus manos, deixando primeiro um ponto muito claro aqui para vocês, sempre que a gente fala sobre benefícios e malefícios de alguma medida, nada disso aqui deve ser interpretado por vocês como caráter recomendativo. Aqui a gente não está recomendando nada, a gente não está receitando nada, mas só trazer aquela informação aqui com cunho um pouco bem-humorado, às vezes nem tanto. Eu espero que vocês absorvam essas informações desse jeito, não levando como recomendações. Mas sim, em alguns casos é válido sim mandar o HCG para poder reativar a função testicular depois de um tempo, depois de algum ciclo que deixou seus colaterais nesse médio prazo, pós um ano. E um dos colaterais que pode surgir com o uso de HCG sem uma recomendação bem fundamentada, imediata, é o aumento um pouco notório do estrogênio, exatamente, meus manos, e os colaterais que podem surgir a partir disso. Porém, esse aumento no estrogênio ele não é tão alarmante assim. Ele acontece, mas ele não é tão alarmante. O que a gente tem que ficar atento é que para algumas pessoas, por mais que esse aumento de estrogênio possa ser discreto, pode desencadear nelas alguns colaterais mais expressivos, como até mesmo ginecomastia, sendo que quando a gente fala de aumento de estrogênio, algumas pessoas são de fato muito mais sensíveis do que as outras. Então cabe se atentar nesse ponto. Se você já tem alguma ginecomastia puberal ou algum outro traço de colaterais oriundos de estrogênio alto. Meus queridos felas, e fica assim o primeiro vídeo nessa nossa série de perguntas e respostas aqui. E se você quer ter a sua pergunta respondida, não esquece de mandá-la aqui embaixo com a hashtag PsyResponde. Seja ela séria ou não, é só mandar pra gente que a gente lê aqui. Nosso editor Samurai Tático seleciona e manda pra gente se a sua pergunta for de acordo. Pode mandar pergunta séria, pode mandar pergunta na zoeira, pergunta engraçada, pode mandar o que for. E meus queridos felas, é isso. Chegamos agora com 2 pés no peito da porta aqui da ABTV para representar e trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já massacra logo aquele like aqui embaixo, deixa o comentário do que você tá achando, compartilha com seus amigos. Se você não me conhece ainda, também tem um canal no YouTube, confere lá, tem muito conteúdo maneiro. E é isso aí, meus queridos felas, sem mais enrolação. Então, vamos nessa.